Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do Richard Simonetti, que se intitula Para Viver a Grande Mensagem. Abrindo aqui ao acaso, aqui na página 87, tem o título aqui, Sugestão. Então vamos lá. Ele nos diz aqui: que satisfação encontrá-lo, tão bem disposto, meu caro, forte, corado. Parece mais jovem. Qual é o seu segredo? Uma pergunta, né? Continua. Diante de tal efusivas manifestações, é bem provável que o amigo a quem nos dirigimos se sinta animado, ainda que não detenha boas condições físicas, como se um sopro de vitalidade o envolvesse. O que aconteceu com você, rapaz? Está abatido? Emagreceu? Alguma doença? Trate-se, cuide-se. Estas palavras, pronunciadas com inflexão de espanto, terão efeito contrário, e é bem provável que lhe estraguem o dia. Então, existem dois tipos de cumprimento, né? De saudação. Existe aquele que enaltece a pessoa, levanta a autoestima da pessoa, mesmo que a pessoa esteja para baixo. Mas se ela é recebida com alegria por uma pessoa que ela não vê há muito tempo, né, e a pessoa fala que ela está bem, a pessoa se sente estimulada, né, com aquelas palavras. Mas existem pessoas que, ao nos ver, começam a jogar a gente mais para baixo ainda, falando que a gente está muito magro, falando que a gente... sabe, se ainda está passando por aquele problema, aí fica difícil, né? Então, em cima dessas colocações, é que o Richard Simonetti vai nos passar a sugestão da noite de hoje. Ele começa nos dizendo, e ele continua nos dizendo, tais reações demonstram o quanto a natureza humana é sugestionável. Não possuímos ainda a maturidade necessária para o culto de ideias próprias, nem o discernimento que nos possibilite distinguir o certo do errado sem nos deixarmos influenciar pela opinião alheia. Ou seja, tem pessoas que quando ela é recebida por outra, recepcionada por outra, abordada por outro, e a pessoa falam palavras de otimismo, levanta a autoestima da gente. Palavras de pessimismo deixa a gente para baixo. Então isso quer dizer que nós somos autossugestionáveis. A gente é sugestionado pelas palavras da outra pessoa. Isso quer dizer que nós estamos fracos em matéria de discernimento e a matéria de estar em paz com a consciência tranquila. Não, se nós estamos com a nossa consciência tranquila no dever cumprido, nós não devemos nos deixar impressionar pelas palavras dos outros, não. Nós devemos fugir, como o diabo foge da cruz, devemos fugir de elogio. Devemos fugir de elogio. A pior coisa que existe é o elogio, né? E devemos fugir muito rapidamente de palavras que nos desestimulem, que coloquem a gente para baixo. Quem tem que nos julgar, quem tem que dar opinião sobre nós é nossa própria consciência. Aí ele continua. E sempre que a sugestão atinge os pontos fracos de nossa personalidade, rendemos-nos incondicionalmente, sem esboçar o mais leve gesto de defesa. Quando a gente está fraco, vulnerável, a pessoa deixa a gente ou para baixo ou para cima e a gente não reage, fica calado. Aí fala a simples insinuação de que ligeira dor que sente na região torácica pode ser consequência de uma lesão cardíaca. Levará o hipocondríaco ao gabinete médico. Imaginará que a crise fatal é iminente. Insistirá em submeter-se a exames diversos, julgados desnecessários pelo facultativo, em vista da normalidade de suas funções orgânicas. Finalmente, o doente deixará o consultório levando uma prescrição inócua, doença de imaginação, remédio imaginário. Olha só, você que está dando. A simples insinuação de que ligeira dor que sente na região torácica pode ser consequência de uma lesão cardíaca. Então, a gente sente uma dor aqui, o primeiro pensamento que vem é que pode ser problema cardíaco. A pessoa vai no especialista
Aí o especialista passa um remédio para ele, dá uma receita para ele, ele fala aqui, ó, o doente deixará o consultório levando uma prescrição inócua, doença de imaginação, remédio imaginário. Meu Deus do céu. Tem tantas pessoas, meu Deus do céu, que a gente vê que ela está doente, e eu acho que a maior parte das pessoas que ela está doente por falta de ação. Quantas pessoas nessa terra, quantas pessoas estão doentes, meu Deus, por causa de situações kármicas, são doenças kármicas, sabe? E as pessoas não conseguem, uns não conseguem identificar, e os que conseguem identificar preferem dar asas a uma imaginação infrutífera, uma imaginação baseada numa inverdade. Mas mesmo que a pessoa esteja sentindo essas coisas, essas doenças kármicas, ou que sejam doenças imaginárias, só existe uma forma da gente combater a doença. É nos envolvermos com as pessoas que estão passando um problema pior que o nosso, pessoal. Nunca o Brasil passou por um problema de tanta pobreza, de tanta miserabilidade como agora. A gente vai na capital paulista aqui, nunca se viu tanta gente na rua, morando na rua. Nunca se viu. Nunca se viu. Mulheres, crianças, tudo morando em barraquinhas de lona, né? Então tem muitas instituições que estão distribuindo alimento, roupa e remédio para esse pessoal. Então, se a gente está com uma doença, seja ela kármica ou mesmo imaginária, só existe uma forma de encontrar a coragem necessária para suportar essas situações sem sofrimento. É a gente se envolver com essas pessoas que estão precisando visitar alguém no hospital, visitar alguém no asilo, sustentar alguém que está passando fome, dando uma cesta básica. Vamos deixar o nosso problema de lado e vamos nos envolver com as pessoas que estão muito mais necessitadas que nós. Nós temos uma certeza absoluta. Pode ser que o nosso problema não desapareça, mas vai surgir na nossa alma uma força tão intensa que vai fazer com que a dor que nos incomoda fique para segundo plano, porque o nosso foco está em aliviar a dor daqueles que estão gemendo mais que a gente, que está sofrendo mais que a gente. Não existe outra receita mais eficaz que essa, não existe. Se a gente tem um problema, se nós temos um problema financeiro, ou emocional, ou psicológico, ou problema de relacionamento, ou problema de doença, só existe uma receita. Veja bem, não estou falando que vai nos curar, só existe uma receita que vai nos proporcionar uma coragem e uma força e uma fé necessária para suportar os problemas sem sofrimento. Sem sofrimento. É quando a gente se envolve com as pessoas que sofrem mais que a gente. Não tem outra solução. Não tem. Aí ele continua. Concebendo a ideia de que um ser invisível procure sugestionar-nos, empregando um método sutil no qual suas ideias surjam em nossa mente como se fosse fruto de nossos próprios pensamentos, teremos perfeitamente caracterizado a influência dos espíritos obsessores. E sempre que nos rendemos a essa pressão, somos candidatos à perturbação. Suas vítimas, dominadas por desajustes tão lamentáveis que se envergonham de revelar, encontram, não raro, alívio no tratamento psicanalítico, o que, longe de invalidar a realidade apresentada pela doutrina espírita, apenas o confirma. Está dando um exemplo aqui que tem pessoas que ela tem um determinado pensamento, mas o seu pensamento ele é invadido por outro pensamento que não é o dela. Então ela percebe, e isso aí evidencia claramente que é uma sugestão de espíritos contrários. Aí a pessoa vai no psicanalista. E é um problema de desobsessão. É um problema de desobsessão que requer tratamento adequado para esse fim, né? Aí ele fala, é que é iniciado o tratamento, aí a pessoa vai procurar tratamento do psiquiatra, vai lá,
é que, iniciado o tratamento, estabelece-se uma disputa entre o médico e os espíritos obsessores. Vai acontecer. A pessoa está com problemas obsessivos, que atrapalhou a mente dela, que está sugestionando ela, né? Que está influenciando ela, que faça determinadas coisas que no íntimo ela não quer. Ela se sente perturbada. Aí ela vai, ao invés de ir no centro espírita ou em outro local para fazer um tratamento de desobsessão, ela vai no psiquiatra. Aí fica aquela briga entre o médico, a receita do médico e os obsessores. Ele fala, o primeiro, que é o médico, né, sugestionando o paciente no sentido de reagir e voltar à normalidade. É verdade, eles vão fazer isso. Os segundos, que são os obsessores, procurando pelo mesmo processo mantê-los no desequilíbrio. Se o psicanalista possuir um poder de persuasão mais forte, é bem provável que prevaleça a sua vontade, favorecendo a recuperação. Entretanto, quase sempre a psicanálise revela-se ineficaz, porque há frequentes recaídas. É que tão logo é proclamada a cura, o suspenso do tratamento, voltam os perseguidores espirituais a envolver sua vítima, precipitando-a em novas crises. Então, a pessoa vai no psicanalista, aí o psicanalista passa remédio, ou então, através da autossugestão, prepara aquela pessoa para que ela reaja e se sinta melhor. Quando a pessoa se sente melhor, os obsessores que saíram retornam. Não, a pessoa não tem, o psicanalista, o psicólogo, eles não têm uma receita efetiva. Não tem, me engana que eu gosto. É como comprimido. Não vai resolver o problema, nós temos que ir na fonte. Afastar os obsessores, e uma das formas de afastar os obsessores é participar de um trabalho de desobsessão ou ocupar a nossa mente no trabalho do bem, se relacionando, trabalhando em função daqueles que sofrem mais que a gente. Então, os obsessores não têm condição de nos acompanhar a esses locais. Ele continua, os esforços da medicina no terreno psíquico são respeitáveis e dignos, mas jamais ultrapassarão estreitos limites. Enquanto os resultados dependerem quase exclusivamente da capacidade dos discípulos de Freud em provocar reações favoráveis nos doentes mentais, utilizando por principal agente de cura a revelação de que os seus males tiveram origem em frustrações da libido, recalques infantis, acidentes psicológicos e em outras sutilezas acadêmicas, ensaiando conclusões que raramente correspondem à realidade. Então não adianta ir em psicólogo, se aquilo não vai resolver. Se o problema for carbo, não vai resolver. Aí ele, para finalizar, ele fala, há grande passo a ser dado, que é o reconhecimento da personalidade imortal. O espírito em jornada de progresso por múltiplas vivências na Terra, guardando no íntimo imperfeições e mazelas que geram perturbações e desajustes, muitas vezes sob induções de ideias infelizes sugeridas pelos homens, com o uso da palavra articulada ou pelo espírito com o pensamento. Somente as bênçãos da educação espiritual, incentivando o autoaprimoramento e a perseverança no bem, libertarão definitivamente as criaturas de tais males. Nesse terreno, o espiritismo é o grande pioneiro. Então, para finalizar, ele passou a receita. Então, se a pessoa tem problemas emocionais, psicológicos, problemas de obsessão, só existe uma saída. Ele fala aqui, somente as bênçãos da educação espiritual. Ou seja, conhece-te a ti mesmo, incentivando o autoaprimoramento. Então, eu tenho que receber uma educação aonde eu receba o meu eu faço o trabalho do meu autoaprimoramento. E a perseverança no bem. Persistir em atividade no bem de forma contínua e não eventual. Libertação em definitivo a criatura de tais males, tá vendo? Nesse terreno, o Espiritismo é o grande pioneiro. Fica aí esse ensinamento de Richard Simonetti, não é? Para a nossa reflexão. Jesus nos abençoe a todos.